Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aí todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Na parte técnica aqui, Tomás, o Cruel, o cara famoso, onde eu vou, pergunto, ele adianta o relógio mesmo? Eu falei, adianta sim. E às vezes quando vem convidados aqui visitar, assistir o programa aqui no estúdio ao vivo, eles cumprimentam o Tomás e falam, é esse aqui? Eu falo, é exatamente. Até no Japão perguntaram de você, Tomás. Programa ao vivo, agora 19 horas e 30 minutos na Avenida Paulista. Continua frio aqui em São Paulo, hein, Tomás? Tomás mora lá na Zona Norte, ali perto do Tucuruvi, né, Tomás, que você mora? Ali é bem alto, perto da Serra da Cantareira. Faz mais frio do que lá onde eu moro na Saúde, mas de noite está bem frio aqui em São Paulo, nesses dias de maio. Bom, vamos lá. Na quinta-feira passada, eu tinha chegado de viagem do Japão e aí contei alguns relatos de algumas coisas que eu vi lá. No domingo, eu contaria outros relatos de lá, mas acabou rolando um lance aqui no saguão da rádio, né? Eu contei aqui o que eu vi e disse que continuaria os relatos do Japão no programa seguinte, que no caso é hoje. Então vou contar um ou dois relatos a mais, diferentes daqueles que eu contei na quinta-feira passada, sempre lembrando que relatos que eu trago aqui são uma forma de esclarecimento. Muitas vezes você explica tecnicamente um tema, outras vezes você intui, sente, e outras vezes você relata algo. São formas de passagem de conhecimentos variados. Também um relato traz humanidade, né? Mostra que essa temática espiritual, ela está dentro da gente, ela não é um lugar lá no mundo espiritual, não é um lugar que você frequenta, ela é o teu estado de consciência dentro de você mesmo. Não é um lugar, é consciência, isso é espiritualidade. Muitas pessoas, por não entenderem isso, acham que a espiritualidade é o lugar onde ela vai. Não, ali, um grupo legal que a pessoa frequenta, é o lugar onde ela leva o valor de consciência que ela tem para somar com outros que também estudam e trabalham em conjunto naquele local. Porém, quando ela sai, retorna para o seu lar, é ela com ela mesma. A reunião é lá, naquele espaço, tem uma egrégora onde ela vai. E é legal ter um grupo que você vai e que seja construtivo, produtivo e que você cresça ali, seja lá que grupo for, que seja um grupo do bem, da luz e do progresso, naturalmente. Mas, individualmente, onde quer que você for, seja num grupo, seja você mesmo em qualquer lugar, é sempre dentro de você mesmo que você estará. Você é a própria companhia de si mesmo, sempre, né? E inclusive para frente, em outras possibilidades de existência, além daqui da Terra, é sempre você, com você mesmo. Então o valor que você carrega, o que motiva você, a luz que está no seu olhar, o amor que impulsiona os seus motivos no seu coração, suas intenções, o que você está buscando, fazendo e sentindo, é sempre você mesmo. E outra coisa, tudo que você emana para alguém, antes que aquilo chegue naquele alguém, seja uma energia, seja um pensamento enviado na direção de alguém com alguma intenção, seja um sentimento, seja lá o que for que você enviar para alguém, antes daquilo chegar na pessoa, aquilo já existia dentro da sua própria mente. Então, aquilo emana, mas o emissário é você. E se aquilo que vai chegar em alguém é ruim e pode prejudicar alguém, prejudica primeiro o emissor, que é você, que já tinha aquilo antes de projetar para alguém. Da mesma forma, alguma coisa legal que você projetar, isso já existia dentro de você. Então, é importante para cada um de nós que estuda a temática espiritual, lidar com isso com responsabilidade, com respeito à luz, lidar com isso de uma forma que seja criativa e que possa melhorar o caráter de todos nós, que possa você fazer, que é o melhor, que possa fazer você fluir melhor naquilo que você busca, que você está pretendendo
e que você faz. Então, é importante que você dê humanidade naquilo que você está buscando, para não parecer que aquela espiritualidade que você ama é uma coisa etérea, lá do alto. Não, isso é da sua atitude no dia a dia. Somos espíritos, então estamos encaixados na matéria. Por onde nós formos, qualquer coisa que nós fizermos, somos nós, as consciências espirituais, utilizando o corpo para realizar algo. Então é sempre uma ação espiritual, que é a do espírito atuando através do corpo e agindo no mundo material de forma material. Mas aquilo que origina o movimento do corpo humano na matéria vem do que o espírito pensa e sente animando aquele corpo. Por isso um cadáver não se mexe e não busca nada. Não tem um espírito ali para pensar, sentir nada. Então sempre, mesmo na matéria, é a atitude do espírito através do corpo. A espiritualidade é a própria essência do espírito, seja desencarnado, encarnado, em qualquer condição. Essa luz maior nunca deixa de existir, é o todo que está em tudo, inclusive aqui e agora, para mim, para você, do qual nós somos centelhas vitais e parte de tudo isso. Então, quando alguém conta um relato de uma vivência espiritual dela, isso ajuda a outros compreenderem as próprias experiências e tira aquele rótulo de artificialidade, tecnicidade das coisas espirituais que muitos pesquisadores gostam de fazer, tecnizam demais, intelectualizam demais e perde a essência, a vivência, a simplicidade e a prática. Por isso eu faço essa mistura de relatos, explicações mais técnicas de alguns temas, música que eu conto o que eu estava ouvindo, conto que eu vim de metrô. Isto tudo é para dar naturalidade para os relatos. Por isso que eu sempre vou mesclando as brincadeiras que eu faço com o Tomás, com o Euri. Tudo isso é um conjunto, tá? Para trazer os temas espirituais de uma forma mais leve, mais humana, né? Que possa melhorar tanto a você que está escutando o programa, quanto a mim que estou fazendo, o Tomás que está ali me ajudando na parte técnica, tá bom? Sempre é bom clarear por que eu conto os relatos, porque às vezes recebo mensagens lá no meu Instagram de gente assim, por que você falou relato, né? Ou por que você mencionou música? Tudo isso é o conjunto. E outra, eu gosto de fazer assim. Então isso aí é ponto básico. A gente só pode passar felicidade se a gente está feliz no que a gente está fazendo. Então, eu estou feliz do jeito que eu estou fazendo o programa aí há 26 anos no ar. E espero que possa estar passando coisas boas para vocês de alguma forma. Então, vamos lá para os relatos. Estava conversando com meu amigo Isao. Eu fiquei hospedado em Atsugi, no estado de Kanagawa, no Japão, na casa do Isao, tá? E da sua esposa, a Sandra. Me receberam muito bem lá, fiquei dias maravilhosos com eles lá, mas as pessoas que iam lá, fizemos amizade, a Lucimara, né, o seu parceiro, o Mike, o Jairo, sabe, a Cris, que saiu da Coreia e foi para o Japão para me assistir lá. Então fiz amizade com várias pessoas lá, conheci pessoas muito bacanas. E o Isao, ele tem uma empresa de demolição de ruínas de prédios, né, ou de casas. Ele faz isso há muitos anos. Está lá radicado no Japão há anos. Ele era aqui de Suzano. Ele e a Sandra aqui em São Paulo. E há anos eles estão lá. Eu estava conversando com o Isao e ele me falou o seguinte, de que muitas vezes quando ele vai demolir uma casa, encontra às vezes dentro da casa objetos antigos dos moradores que saíram de lá. Muitas vezes eram pessoas de idade que com o tempo desencarnaram e os herdeiros, os filhos, venderam a propriedade. E ali o Isao chega com o caminhão da demolição e encontra roupas até, objetos, estátuas, quadros, né, dentro. E ele tem que tirar tudo. Às vezes ele leva para um lugar de doação, às vezes leva para o lugar onde tritura lá os materiais tirados da demolição. E muitas vezes ele encontra algo bonito, um quadro, uma estátua, e ele então acha tão legal que ele leva lá para a sede da empresa dele, né? Então fui visitar a empresa dele e lá tinham várias estátuas, tinham estátuas do Buda, tinha quadros, tinha uma de Iemanjá lá, e eu fui olhando, né? De repente a minha atenção se voltou
para uma estátua de um Buda que tinha lá. Na verdade eram duas, uma maior e uma menor. A menor me chamou a atenção. Eu cheguei perto dela, estendi as mãos e senti o campo energético, a aura daquela estátua. E estava com uma energia ruim demais. A outra estátua maior estava com uma energia boa. E aí eu perguntei ao Issal de onde vieram estas duas estátuas. E ele falou para mim, esta grande não foi tirada de uma demolição, me foi dada de presente por uma pessoa que, quando eu vim para o Japão, me ajudou demais, a qual eu sou muito grato, me deu com todo o amor que ele tinha por mim. Hoje essa pessoa mora no plano espiritual. E essa estátua estava com uma energia bem legal, gente. E eu falei, e a outra, essa menor? Está com uma energia emanando ali, Sal, muito estranha. Falou assim, eu retirei de uma demolição. E estava uma carga pesada, porque a gente não sabe qual era o clima espiritual daquela residência, a gente não sabe se haviam brigas, se havia ódios, e tudo isso acaba manifestando uma energia muito escura que interpenetra os objetos da casa, o duplo energético das coisas, e pode durar muitos anos, como também pode acontecer de entrar numa casa e você sentir um grande amor interpenetrado em tudo. As pessoas foram muito felizes ali, se mudaram, venderam o terreno e vai lá a demolição. Só que você encontra um clima melhor, mas é claro que isto varia de família para família, de casa para casa. E de onde aquela estátua foi tirada, a energia não estava legal. E aí eu sugeri o Issal para destruir essa estátua, né? Liberar ela, não ficar com ela lá, porque estava trazendo energias pesadas no ambiente do trabalho dele. E aí, continuando a conversa com ele, eu estava comentando, ele achou muito curioso, porque a área dele é de demolição. Eu contei algo que há muitos anos eu contei aqui no programa, que é o seguinte: existem pessoas, principalmente jovens, que às vezes entram num clima depressivo, e eu não estou falando de depressão causada por bioquímica do próprio corpo, causada por fatores de perda de alguém, alguma coisa, mas jovens, cheios de vida, porém com uma escuridão na mente e que se recolhem em seus quartos e só ficam no escuro. Também podem ter adultos. Essas pessoas ficam ali, às vezes vivem só da internet, não saem, nem sabem mais o que é luz do sol, não quer contato com outras pessoas, a vida fica virtual, mas isso vem antes da internet. Eram pessoas que se recolhiam num quarto escuro. E é claro que tem muitos motivos para isso. Você pode ter um caso que seja uma depressão profunda, precisa de assistência médica e psicológica e o apoio da família para levantar a pessoa e curá-la, né? Agora, existem casos de depressão, claramente você percebe presença de espíritos pesados que estimulam aquele clima sombrio, no clima natural que eles já encontram na pessoa. Como vocês sabem, de tanto eu explicar, nenhum espírito extrafísico causa o que você tem dentro de você. Eles encontram algo em você, exploram, ampliam o que eles encontram. Semelhante atrai semelhante num nível espiritual. Então eles encontram alguém com uma tendência a ficar com a autoestima baixa, né? ou ficar isolado, eles estimulam aquilo para que ela entre numa baixa. E aí essa energia sombria os alimenta. E também pode acontecer que, por semelhança, alguém num clima desse sombrio por si mesmo possa atrair para próximo da sua aura espíritos desencarnados que, quando estavam encarnados na Terra, também eram assim. E eles se sentem atraídos para alguém igual, num processo simbiótico extrafísico, uma simbiose invisível de presenças extrafísicas depressivas com pessoas muito tristes do lado de cá, num processo de obsessão mesclado, tanto a parte anímica da pessoa quanto aquela parte espiritual extrafísica que está influenciando. Então, o que eu estava comentando com o Issal? E, gente, por favor, não estou julgando nada, nem ninguém. Eu quero explicar estas condições falando do lado extrafísico acoplado em cada caso, sendo que existem casos diferentes, explicações diferentes, não generaliza. Eu estou contando no sentido extrafísico. Então, estava comentando com o Issal, muitas vezes as pessoas que ficam só no escuro, e algumas décadas aí, tinham uns garotos, Tomás, darks, né? Que ficavam isolados no escuro, alguns iam para o cemitério, ficavam ali bebendo no escuro, né? E os motivos são variados. E o que acontece?
Às vezes, em ambiente de ruína, um galpão abandonado, o que era um prédio onde tinha uma fábrica que está abandonada, ou uma casa em ruínas, você é levado fora do corpo por mentores extrafísicos para observar, porque você não vai passear aqui na vigília dentro de uma ruína de fábrica, mas às vezes nas saídas do corpo, esses mentores que piedosamente, generosamente ajudam a todos, levam a gente para tentar soltar algumas dessas presenças ali, encaminhá-las para a luz, para serem felizes, voltar a viver em outro plano, no caso. E aí eles levam a gente, às vezes, para observar, para poder narrar, contar, evidenciar essa realidade invisível para as pessoas encarnadas. Então, muitas vezes em ruínas, não todas, eu não estou generalizando, mas muitas vezes eu fui levado fora do corpo a ambiente de ruínas e lá estava cheio de espíritos desencarnados no duplo. É claro que eles são tão densos que não atravessam o duplo das coisas, eles ficam ali da mesma forma que vocês podem chegar às vezes, por exemplo, num ambiente aí qualquer, aqui o centro de São Paulo, ou o centro de Los Angeles, ou Seattle, nos Estados Unidos, que tem lá também uma epidemia de crack terrível. Você pode chegar e encontrar no escurinho de um beco 10, 12 pessoas ali, drogadas, arriadas, sujas, sem se alimentar direito, às vezes no frio, sob efeito de drogas pesadas. Você fala que ele é um nicho de sujeira, porque as pessoas ali não estão tomando banho, não se alimentam direito, a saúde também não está legal e o clima mental está zoado por causa do efeito das drogas. Da mesma forma que o pessoal se isola às vezes num cantinho para utilizar drogas ou para beber demais, espíritos desencarnados fazem isso entrando em ambientes, no duplo desses ambientes que estão abandonados. Eles não querem estar perto de outras pessoas, diferentemente de espíritos desencarnados que estão loucos para ficar junto de alguém vivo para drenar energia. Esses outros espíritos não querem esse contato, eles querem se isolar porque já faziam isso aqui em vida. Eles vão para um cantinho, eles não atravessam nada, o corpo astral deles é bem denso, não atravessa o duplo dos objetos, como seria a permeabilidade normal do corpo espiritual, e ficam em magotes de espíritos. Às vezes no ambiente você entra, tem um monte de gente lá. E aí você tenta irradiar uma energia. Olha que fenômeno paradoxal, pessoal. Você tenta projetar energia pelas mãos, a energia machuca eles. Eles não querem nada vindo da luz. Eles abominam claridade. Olha que situação. Então, algumas vezes, os mentores utilizam energias extraídas de pessoas projetadas via cordão de prata, normalmente curadores que estão durante o sono fora do corpo, médiuns que já ajudam os outros aqui, são levados através do cordão de prata. Se puxa a energia do campo energético do corpo, passa pelo cordão de prata e sai pelos chakras do corpo astral lá na ponta, e eles utilizam essa energia para se condensarem e arrebatar esse pessoal para um outro plano, muitas vezes sem sequer aparecer, porque eles abominam qualquer coisa da luz. Então eles emanam, esses mentores, um amor generoso, incondicional, emana, e aqueles espíritos se adormecem. São passados através de portais extrafísicos para locais de cura no plano espiritual. Quando eles despertarem, estarão num ambiente extrafísico apropriado para curá-los, dar suporte psicológico, e lentamente eles vão sendo esclarecidos. E esses ambientes que eu tive fora do corpo e vi também, são ambientes que não têm muita luminosidade. São normalmente uma coisa degradê, devagarzinho vai clareando na medida do que eles aguentam. Olha que situação. Eu contei da outra vez, há muitos anos, sobre espíritos nas ruínas, mas eu não tinha contado com tantos detalhes como eu estou contando hoje. E ao contar isso para o meu amigo Isao, lá no Japão, ele ficou surpreendido, porque ele também sente algumas coisas, né? E aí ele passou a entender que às vezes algumas casas ou prédios abandonados podem não estar abandonados extrafisicamente, podem ter presenças extrafísicas ali. Isto acontece, pessoal, em qualquer lugar do mundo. Pode ser no Japão, na América, na Europa, no Brasil, na África, na Austrália. Onde quer que seja. São consciências que estão, de alguma forma, tentando se anular, evitar o valor da vida, ou indo para dentro. Pode ser por uma doença, tem um monte de aspectos. Pode ser por um trauma, por uma decepção que a pessoa se fechou,
pode ser por obsessão, explorando um clima ruim nela. Tem um monte de casos. O que eu estou falando é que extrafisicamente também tem situações como essas oriundas de fatores variados. E esses espíritos se reúnem às vezes na mesma escuridão, na mesma tristeza. Pessoal, tristeza adoece. Na medicina chinesa, só para a gente somar mais algo no entendimento disso, cada órgão na área média do corpo, porque na prática chinesa você dividiria o corpo em 3 tantians, 3 centros energéticos, cabeça, peito e ventre. A cabeça é o pensamento, o ventre é o Qi, a essência vital, Qin, como é chamado. Então se considera os órgãos no tantien médio, que é a parte peitoral e abdominal, considerando 5 órgãos ali: fígado, coração, rins, pulmão e o sistema do baço colado com o estômago. E cada um desses 5 órgãos estaria sujeito à repercussão das emoções, tanto emoções pesadas quanto emoções ruins. Os pulmões são afetados diretamente, e isso segundo a medicina chinesa e segundo o taoísmo antigo da velha China, que eu adoro e pesquiso muito a parte taoísta. Pulmão acumula tristeza, tá? Repercute psicossomaticamente o clima mental e emocional de tristeza no pulmão. Quando alguém levanta e está cheio de vida, ela abre os braços e fala: bom dia, mundo. Ela respira, e respirando ela capta o Qi, o prana, a energia que lhe traz a vida. Quando alguém está acabrunhado para baixo, acorda, ela não quer viver, ela levanta meio murcha, os ombros arqueados para baixo, ela não se abre para respirar e viver, porque o clima mental está sombrio. Extrafisicamente, existem espíritos assim, eles não querem se abrir para nada superior, nada da luz. Não é porque eles são do mal, não é nada disso. São doentes extrafísicos, pessoas com síndromes psíquicas pesadas, e a treva que os envolve por fora é a mesma que eles carregam por dentro, precisam de tratamento, de ajuda. Vou repetir, não há julgamento no que eu estou falando, porque muitas vezes eu ajudei espíritos assim, levados por mentores, mas é preciso relatar essas coisas em aberto para que vocês que estudam a temática espiritual também compreendam como é que esses mecanismos extrafísicos acontecem. Essa é uma das minhas funções aqui, e hoje eu estou clareando esse tema, que na verdade começou no Japão, num bate-papo com meu amigo Isao sobre demolição. Então, deixa eu riscar esse tópico aqui. Só um instantinho, gente. Outra coisa, me perguntaram também lá no Japão, uma moça, de que ela escutou eu falando aqui num dos programas anteriores sobre clarividência. Vocês que escutam um programa com frequência devem se lembrar. E eu estava contando, e isso é óbvio, quando você enxerga um objeto, precisa haver reflexão da luz nos objetos. E nesta reflexão dos fótons, ou partículas luminosas, captadas pelos olhos, o cérebro interpreta isto como a visão nossa normal. Não basta ver luz, tem que haver reflexão da luz. Então, se uma pessoa fecha os olhos, ela não tem como captar a reflexão da luz. Então, mentalmente aparece na tela mental interna da pessoa imagens. Ela não está vendo essas imagens com os olhos. São imagens psíquicas. E justamente na área da testa está radicada a ação do chakra frontal, responsável pela clarividência. Então, muitas vezes a pessoa está de olhos fechados e vê como se abrisse um farol frontal, uma tela mental, um visor mental, e ela vê. Este é o fenômeno da clarividência. A expressão vem do latim, da expressão vider, do latim, que é ver, e claros, que é claro. Então, clarividência, ver claro, quer dizer ver além da reflexão da luz, que é a capacidade dos olhos abertos, a visão normal. De olhos fechados, você não está vendo nada material, você está vendo psiquicamente, pelo chakra frontal. Acontece que me perguntaram lá, uma pessoa que escutou o programa, de que ela tem clarividência de olhos abertos. Pessoal, isso é um equívoco. De olhos abertos, você só vai ter a visão normal dos objetos físicos. Ocorre que, em alguns casos, uma pessoa de olhos abertos está vendo os objetos materiais por reflexão da luz. Mas se o chakra frontal dela estiver ativado, concomitantemente, num processo conjunto, mentalmente ela está vendo algo
extrafísica, inclusive espíritos no ambiente. Então ela está vendo com os olhos o ambiente material e pelo frontal presenças extrafísicas no ambiente. Como a pessoa não aprofunda isso, ela fala, estou tendo clarividência de olhos abertos. Não é, ainda é pelo frontal. Pelos olhos abertos, ela só pode ver a parte material. Então, estava explicando isso lá e talvez seja a dúvida de algum de vocês. Estou aproveitando para clarear. Agora, há uma possibilidade, que é raríssima, da pessoa ver algo espiritual materializado num fenômeno de efeitos físicos ou de ectoplasmia. Neste caso, se o espírito está materializado, extraindo o ectoplasma, uma energia de um ambiente, ele rebate luz e dá para ver temporariamente com os olhos abertos. Isto é, materialização. Você pode estar de olhos fechados ou abertos. É sempre pelo chakra frontal. Então, eu quis clarear isso, porque como me perguntaram isso no Japão, eu achei pertinente trazer para vocês também esse esclarecimento. Tomás, não me diga que a gente já está... Gente, ele agora, ele balançou assim, ele fez assim, ó, com a cabeça, balançou cruelmente, nem está falando mais, e simplesmente ele está telepaticamente falando. Vai logo, rapaz, está na hora do intervalo. Eu captei esse pensamento, hein, Tomás? Vamos para o intervalo? Na volta, eu vou contar um outro relato aí de algo que eu vi no Japão, uma presença de uma pessoa que eu conheci, e é um relato muito legal. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, na parte técnica Tomás o Cruel, e vocês veem como o universo é ingrato. Eu trouxe para ele uma bolsa com uns docinhos que me deram no Japão, me deram várias caixas com doce japonês, eu ali com todo cuidado, separei uma bolsinha com docinhos para ele, uma estatuazinha pequena, separei pro Euri também, para ele adiantar o relógio, tá vendo? É como ele é injusto, né, Tomás? Vai embalar para presente, vai chegar em casa e dizer para a mulher dele que ele encomendou do Japão para ela, né? Tá bom. Gente, uma pessoa me perguntou também se é possível, de alguma forma, isso foi lá no Japão também, uma pessoa ser ferida energeticamente por um cristal. Vocês sabem, energias não são boas ou ruins. A maneira que a gente lida com as energias pode ser muito boa ou muito ruim. Vou usar o exemplo repetido que eu uso há anos aqui para poder ajudar a compreender melhor essa explicação. A eletricidade aqui do estúdio, que acende a lâmpada, que me permite ver as coisas refletidas na luz com os olhos abertos no plano físico. Esta mesma eletricidade, eu poderia pegar um cabo de 220 volts e eletrocutar o Tomás ali no assassinato, usando a mesma eletricidade, que não é boa ou ruim, depende como eu a uso no meu dia a dia. Energia é a mesma coisa. Muita gente de forma inocente, até romântica, chega e fala, mas a energia não é boa, o prana que a gente respira, não é isso. Quando você vai num ambiente de natureza, como em frente ao mar, ou alto da montanha, ou na floresta, a energia é mais pura, mais saudável, ela não está poluída por formas de pensamento das pessoas como numa grande cidade. Então você fala, essa energia aqui é boa. Não é que ela é boa ou ruim no sentido moral, ela é agradável, ela é natural. Se você está num ambiente contaminado psiquicamente, envenenado por coisas pesadas que os seres humanos fazem ali, não tem como a energia estar boa. Ela vai refletir, você vai sentir um peso. É que muita gente, romanticamente, mas eu vou captar uma energia boa. Não é energia boa, é energia. Você está tentando sintonizar algo melhor. E aí, a sua mente calibra essas energias da natureza que entram em você, transformando em sensações agradáveis. Energia, a natureza. Tudo é forma de energia, só variando o grau de condensação. Então, não existe bem ou mal na natureza, existe a natureza. E ela é do jeito que é. E os seres humanos interagem com as energias naturalmente e elas podem se transformar em coisas melhores ou piores dentro da pessoa ou ambientes estarem refletindo o melhor e o pior das pessoas. Então, um cristal é um elemento da natureza, um cristal de quartzo. Ele também vai refletir as pessoas que estão manipulando. Então, muitos sensitivos e terapeutas utilizam cristais de quartzo para trabalho de cura.
Eu gosto muito de cristais também. E nesses trabalhos, eles estão utilizando pelo bem, por amor, pela luz, para ajudar pessoas. Porém, alguém com má intenção pode pegar um cristal, energizá-lo, jogar toda a sua má intenção e utilizar para apontar o cristal com uma energia ruim na direção de alguém. É claro que as pessoas não aprofundam isso, ficam romanticamente. O cristal é bom, o cristal não é bom ou ruim, é só um elemento da natureza. Agora, como você programa ele, coloca a tua intenção, você coloca toda a tua maneira de ser dentro e ele vai potencializar aquilo como um condutor de energia, se é que eu posso fazer a analogia assim. Mas um cristal pode ser usado para coisas negativas também, como qualquer elemento na natureza, gente, tá? Inclusive o pensamento, e inclusive passar energia, pode ser com uma intenção legal, ou passar energia para tentar ferrar alguém. Infelizmente, é assim, a humanidade ela tem seus altos e baixos. A energia também, que a humanidade manifesta, tem altos e baixos também. Isso aí é uma coisa que me parece óbvia, né? Então, o que acontece? Alguém que não é mal intencionado, mas que não sabe trabalhar direito as energias, está com um cristal na mão, fez um cursinho de final de semana e acha que é craque naquilo, ou aprendeu pela internet à distância e acha que sabe muito sobre aquilo que ela mal está aprendendo direito e não deu nem o tempo daquilo funcionar ao longo do tempo para ela ganhar experiência. Tem muita gente assim hoje, faz um curso de final de semana e vira terapeuta como se fosse uma pessoa que trabalhasse com aquilo há anos. Não, tudo tem seu tempo, experiência, estudo e aprofundamento. Todas essas coisas são sérias, isso não é brincadeirinha mística, isso não é uma coisinha new age que você vai fazer no final de semana. Isso tudo demanda despertar da consciência, consequências energéticas. O que você pensa, sente e faz reflete na sua energia. Então pegue alguém que está segurando um cristal e que fala assim, deixa eu te dar uma ajudinha, estou vendo que você está mal hoje, deixa eu utilizar meu cristal de cura, né? Sei lá, fiz um curso esse final de semana, ou li um livro e agora eu estou mexendo com isso. Ela vai, só que a semana da pessoa foi pesadíssima e ela estava usando esse cristal no bolso. Ele está carregado da semana pesada dela, pensamentos ruins dela, raivinhas, picuinhas, que todos nós temos, mas aquela semana estava exacerbado nela. O cristal está carregado com aquilo. Ela pegou, não limpou esse cristal na luz do sol, nem em água com sal grosso, nem aplicou, nem pela energia que ela não sabe mexer. Ela pega e vai tentar ajudar alguém na boa intenção, mas na ignorância. Está carregado de coisa ruim. Este cristal pode ser condutor dessa energia ruim para dentro da aura da pessoa. E o campo energético do corpo, que é o duplo etérico, ele pode ser ferido energeticamente pelo mau uso de um cristal de quartzo. Eu sei que tem pessoas que amam cristais, pessoas que trabalham seriamente e que legal, mas eu estou alertando de outras que não têm fundamento nem aprofundamento, não estou citando o nome de ninguém, estou falando de forma geral como alerta. Pode realmente criar fendas energéticas no duplo etérico, que é o campo energético do corpo da pessoa. Ainda mais se a pessoa estava mal, ela está aberta para uma outra energia entrar. E a pessoa que estava mexendo não tinha má intenção, mas ela estava carregada de uma semana muito difícil. Então, esses toques precisam ser passados. Pessoal, tudo isso é muito sério. Eu repito isso sempre para vocês. Isso é coisa de alma, não é um negocinho que você põe. Ah, hoje eu estou mexendo com isso, amanhã não mais. Não, isso é coisa séria. Existem presenças extrafísicas que se atrelam energeticamente quando encontram um campo fértil. E uma pessoa com cristal na mão pode ter um obsessor pesado junto dela, passando energia ruim pelo cristal. É impressionante como tem isso. E é claro que quem trabalha com cristal de forma séria vai falar dos benefícios. Eu estou falando de efeitos colaterais negativos por pessoas que não sabem manipular e podem ferir energeticamente os outros. E isso pode acontecer com outras formas de trabalho de energia também. É sempre legal estar bem, buscar melhorar, sabe, se sentir grato pela possibilidade de fazer algo legal, sentir uma energia boa, melhorar o pensamento e fluir essa energia sempre para o bem, para a luz, mas que você já tenha esse bem, essa luz. Tem um ditado, gente, hermético, que diz assim: para encontrar ouro, há de ter um pouco de ouro, por sintonia. Se você vai minerar, vai peneirar, e você não sabe reconhecer que é ouro,
Você vai peneirar ali e vai desprezar o ouro achando que é cascalho, porque você não sabe o que é ouro. Porém, se você já viu o ouro, já segurou na mão, quando você vê o ouro, você reconhece. Ou seja, esta metáfora hermética, para achar ouro, há de ter um pouco de luz dentro para poder reconhecê-la e entrar na sintonia. E isto é fundamental. Quem está mexendo com todas essas áreas, que estude, que aprofunde, que não vá de cabeça somente pelo que estudou na internet, sem aprofundar literatura ou gente que conhece melhor aquilo, seja no que tema for. Ninguém vai crescer da noite para o dia. Tudo demanda tempo de aprendizado, aprofundamento, experiência, para com o passar do tempo a pessoa ir cada vez melhor. Mas isso não acontece do nada, nem em cursinho de internet, nem cursinho de final de semana. Isso leva anos para a pessoa aprofundar. E nós temos hoje toda uma geração com imediatismo para as coisas, que atropela tudo e acha que é assim. Não é. E tem muita coisa complicada no meio desse bojo todo de informações espirituais em aberto, e é por isso que eu tento esclarecer aqui no sentido geral, na melhor das intenções e considerações, para tentar melhorar todo esse processo, tá bom? Bom, um dos casos que eu quero contar para vocês é o seguinte, eu vou contar o caso inteiro para colocar no contexto da forma que eu gosto de fazer, com vários detalhes. Minha mãe, ela era católica, meu pai materialista. E a minha mãe batizou a mim e meus 2 irmãos dentro dos preceitos católicos. Nós fomos batizados. Com o passar do tempo, minha mãe, como católica convicta que era, levava a gente para a igreja, para o catecismo, a gente era criança. Cheguei a fazer primeira comunhão entre o meu 6º e 7º ano de vida. E quando eu fui fazer a primeira comunhão, havia um amigo de família dos meus pais, que era um senhor que tinha vindo de Sergipe, Aracaju, de onde ele tinha vindo morar no Rio de Janeiro. Já era um senhor, eu tinha 6, 7 anos, ele devia ter uns 60 e poucos. Já era muito amigo dos meus pais, que o respeitavam muito pelo caráter dele. Este senhor era casado, morava com um outro senhor há muitos anos, e naquela época não se deixava isso evidente, pelo preconceito, como hoje também tem, mas naquela época era muito maior. Eles moravam juntos, e quem não sabia achavam que eles eram apenas amigos ou primos, mas eles eram um casal, e eram pessoas excelentes. Conheci os dois desde pequeno, meus pais os respeitavam, e este senhor era bem católico. Minha mãe o convidou para ser meu padrinho de primeira comunhão ou de crisma, já não me lembro mais, porque eu era criança. E aí ele visitava com frequência a minha casa, e ele gostava muito de mim. E ele me olhava com carinho, um sentimento bom, né? E ele falava para mim: Wagner, você é um garoto que gosta de estudar. Eu aprendi a ler com 5 anos, pessoal. Você gosta de estudar, gosta de ler? Nunca deixa de ler, menino. A leitura é fundamental, porque vai desenvolver sua criatividade, sua inteligência. Não deixa de ler. E ele gostava de me ver lendo, às vezes me trazia revistas. Com o tempo, ele começou a me trazer conteúdos mais adultos de revistas, porque eu lia gibi, era criança, mas ele começou a trazer romances, né, as fotonovelas que tinham na época, lá na década de 60 e 70. O tempo passou, nós nos mudamos, a minha família, e esses 2 senhores também se mudaram, perdemos contato. A última vez que eu os vi, eu devia ter 10 ou 11 anos de idade, mais ou menos. E sempre que ele me olhava, aquele olhar dele, sentia um amor, uma profundidade, um carinho incondicional, sabe, assim, por mim, como criança. Se passaram alguns anos, e aí o que eu vou contar agora é importante para que vocês considerarem no contexto. A minha mãe, que era católica, quando ela tinha 12 anos, não, 12 anos, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, década de 70, ela achou que meu pai tinha tido um caso com alguém e ficou possessa, irritada. O meu pai sempre jurou que não teve esse caso. Várias vezes eu questionei meu pai, eu já adulto, e meu pai sempre disse que não teve nada disso, que minha mãe tinha entrado numa coisa neurótica de ciúme e ficou achando que era verdade. Minha mãe então foi reclamar com o padre da paróquia, que era um padre muito legal,
né? Minha mãe deixava a gente para fazer o catecismo e ele liberava a gente para ir para o campo jogar bola, sem que a minha mãe soubesse. A gente gostava muito desse padre. E aí ela foi reclamar com o padre, né, dessa suposta traição. O que o padre fez na condição dele de sacerdote? Ali, ele tentou salvar o casamento, né? Falou, você tem 3 filhos, leva isso de outra forma, pode ser que não seja o que você está pensando, mas a minha mãe estava imbuída de um radicalismo e aí ela rompeu com o padre e com a Igreja Católica. Isto num dia. No outro dia, ela se sentiu traída pelo padre, que ela achou que botou panos quentes e não ficou do lado dela. Nada disso. O padre era muito bom, tentou salvar o casamento dela no papel de sacerdote católico, era o que ele tinha que fazer. Perfeito. Só que minha mãe não entendeu assim. No dia seguinte, minha mãe mudou de religião, virou evangélica do nada, sabe? Ela criticava o protestantismo enquanto católica, da noite para o dia virou protestante. Eu era filho dela, eu estava vendo, ela virou protestante, não foi por amor àquilo não, foi por ódio, porque ela ficou contra a Igreja Católica, porque achou que o padre não deu atenção para ela devida. E aí minha mãe, ao virar evangélica, queria arrastar eu e meus irmãos para dentro da igreja evangélica. Meus irmãos pequenos não tinham como reagir, foram levados. Eu já tinha 12 anos, eu me recusei. E aí minha mãe passou a encrencar comigo. 3 anos depois, aos 15 anos de idade, eu comecei a ter saídas do corpo e aí minha mãe encrencou achando que eu estava com o diabo, porque ela tinha se tornado uma fanática religiosa. E outra coisa, antes que alguém diga que eu estou criticando a religião alheia, não estou fazendo isso, estou contando a história da minha família e da minha mãe e isso eu posso. Não estou generalizando, eu estou contando como aconteceu. E aí o seu Menezes ainda frequentava lá em casa, lá pelos 11 ou 12 anos que a gente se mudou. E a minha mãe passou a olhar ele também meio estranho. Gostava dele, mas ele era católico, ela ficou meio assim. Ela também tinha uma amiga do candomblé, a dona Nazira, que era madrinha do meu irmão caçula. Passou a escantear também a melhor amiga dela, porque ela tinha virado evangélica e a amiga era do candomblé. Puro preconceito religioso, né, da minha mãe. Bom, passaram-se os anos. Cerca de 10 anos depois, eu já tinha 22 mais ou menos, descobri onde seu Menezes tinha... Acabei falando o nome dele, onde ele tinha ido morar junto com o parceiro dele. Localizei, fui lá, ele ficou muito alegre de me reencontrar. Então levei meu pai até lá para visitá-lo e consegui convencer minha mãe a ir lá fazer as pazes com ele e ficou tudo certo. A essa altura do campeonato, eu já com 22 anos e esse senhor já com 70 e pouco, ele era católico, sempre foi católico convicto, mas ele estava lendo a literatura espírita do Chico Xavier. E ele gostava, ele tinha essa abertura, né? E aí eu já um médium desenvolvido com 22 anos, ele me olhava com carinho e muitas vezes me pedia passe quando eu ia visitar ele. Eu aplicava passe nele e no parceiro dele. E ele me olhava com aquele mesmo carinho de sempre e falava, Wagner, que bom que você está mexendo com a parte espiritual, que bom que você continua lendo. E foi esse o caso, tá? Não vou contar mais detalhes, foi só para posicionar. Gente, eu estou há muitos anos sem saber dele. Ele desencarnou no final da década de 80, virando para a década de 90. E é claro que eu perdi contato com o parceiro dele, que também deve ter ido embora por idade com o passar dos anos. Ao longo dos anos, por 3 ou 4 vezes eu vi ele, mas não havia um contato. Eu não estava fora do corpo, eu estava aqui fazendo algum trabalho de energia e às vezes eu percebia ele me olhando, sempre aquele olhar carinhoso, mas ele nunca se aproximava para uma comunicação, era só, e eu percebia que ele estava bem como um ser humano, natural que ele era, tá? Bom, passaram-se os anos, há tempos que eu não o percebia mais, vocês vão perguntar, por que eu não fui atrás dele? Eu não faço isso, gente, tá? Eu não vou encher o saco de espíritos, eu queria te ver, não, simplesmente rola, ou eu às vezes vejo fora do corpo, às vezes eles aparecem, não está no meu controle, eu também não vou ficar atrás de contato pessoal, tenho mais o que fazer, que é trabalhar, estudar e avançar, não vou ficar perseguindo o espírito, ser um stalker mediúnico extrafísico, perseguindo a entidade para tentar a mensagem. Aliás, a mensagem principal vem da vida, das experiências daqui, não é do mundo espiritual. Dali vem mensagens de cunho extrafísico. Então, eu dentro do trabalho que eu faço, é o que eu busco, o conhecimento espiritual com sentimento legal. Mas a experiência da vida, o fato de estar aqui na matéria ensina muito mais. Por isso, a valorização das experiências de vida de nós todos. Pois bem, pessoal, estou lá no Japão. Estou há anos sem ver ele.
Acordei uma madrugada lá, o Issal e a Sandra reservaram um quartinho para mim lá, tinha uma cama de solteiro e eu estava dormindo ali. Acordei virado para o meu lado direito, totalmente paralisado, tipo 2h pouca da manhã, paralisado mesmo, né? Tinha dormido umas 2 ou 3 horas e despertei 2h pouca da manhã, estou virado para o lado direito aqui, totalmente paralisado, deu um clarão dentro do meu chakra frontal e eu comecei a ver pela testa, como se a minha testa tivesse inflado, aberto, como se houvesse um túnel energético visual por onde eu via o campo energético do quarto. E em pé, assim, a 2 metros de mim, este senhor, que eu estou evitando de falar o nome por questões de privacidade dele ou de familiares que possam identificar, né? Hoje em dia é tudo tão complicado, as pessoas veem problema às vezes onde não tinha nada a ver. E ali ele na minha frente, a expressão dele renovada, muito mais moço, os olhos brilhantes, significando que ele está bem lúcido. Com um detalhe, antes, todas as vezes que eu vi ele como um ser humano do lado de lá. Não é uma alma penada, um fantasma, é uma pessoa. Não é fractal, nada, é uma pessoa. Não é forma mental, não é elemental. É uma pessoa que viveu aqui e hoje está do lado de lá. Os olhos dele brilhando, né? E eu percebia ele agora diferente. Eu enxergava através dele. O corpo espiritual dele estava translúcido. E aí eu percebia claramente que ele está muito mais espírito do que homem na formatação do corpo espiritual, que é dotado de alta plasticidade. E ali ele quis me dar um presente, que era eu percebê-lo como ele estava bem. De repente, abriu por sobre ele uma passagem espiritual, um ambiente, um clarão, que eu sabia que se entrasse ali, sairia num nível elevado do plano espiritual. E eu vi ele fazer assim, não que ele estivesse olhando com os olhos, ele está desencarnado, mas ele ergueu assim a consciência e eu vi que ele percebia presenças do lado de lá. Na mesma hora eu sabia, eram parentes dele que ele tinha perdido contato ao longo dos anos, a mãe dele, parentes antigos, há muito tempo que ele não via. Estava sendo franqueado para ele uma passagem para outro plano, para ele reencontrar, depois de tantos anos, seres ligados a ele que estavam numa escala mais alta, e ele precisou passar anos para mudar a frequência, para ele também se elevar. E aí eu vi ele flutuar e entrar neste portal extrafísico, nessa passagem, e ele sumiu. E antes ele me olhou de novo, eu falei, ele veio me dar um presente de eu ver a passagem dele para outro plano. No dia seguinte, contei para a Sandra, né, e para o Issal essa experiência, falei, eu acho que ele mudou de plano, agora nunca mais eu vou ver ele, porque ele passando por um plano tão sutil, eu não tenho condição aqui encarnado de percebê-lo, né? Provavelmente está indo para algum outro lugar do universo, uma nova experiência, sei lá, mas que legal, ele ascendeu espiritualmente. Naquela madrugada seguinte, eu desperto 1h pouca da manhã, paralisado, eu estava virado para o lado esquerdo, e ele aparece do outro lado da cama, eu via ele mentalmente, você não precisa virar e abrir os olhos para ver. E eu via ele, e ele brilhante, o rosto brilhando, o rosto extrafísico, os olhos totalmente transparentes assim para mim, e ele falou assim, eu não fui para outro plano, foi me franqueado um contato com a minha mãe, que eu não via há muito tempo, que é um ser de luz, e ali me foi dada uma incumbência, uma energia superior foi interpenetrada em mim, e eu então desci novamente para os subplanos entre a Terra e o plano espiritual para ajudar e trabalhar. Eu não passei ascensionado para um outro plano, eu fui guindado de carona pela minha mãe, que é um ser de luz avançado, e ali me foi dotado uma energia superior, e agora eu estou com ela, e agora eu quero distribuir para o mundo inteiro trabalhando em silêncio, né? Eu quis dar o presente para você, de você ver isso, mas não é que eu passei de vez para lá, eu estou de volta aqui para trabalhar, Wagner, cada vez mais, estou cheio de amor para ajudar a humanidade em silêncio, e quando possível, você vai me ver, e muitas vezes eu vou passar essa energia através de você, por isso esse contato que nós estamos tendo aqui. E aí ele fez assim com o dedo e falou, eu não falei para você quando você era pequeno, que se você lesse muito, você ia desenvolver a sua inteligência e faria alguma coisa boa com isso? Pois está aí, rapaz, e eu agora estou dentro da coisa boa que você está fazendo, agora eu estou por aí com uma nova consciência, uma nova luz. Eu não entrei em outro plano, eu preferi ficar
no invisível, ajudando as pessoas que sofrem na Terra. Eu agora sou um pequeno avatar do amor, sou um intermediário de um amor maior, que é o amor da minha mãe, que está no alto, que é pura luz, e nela eu vou canalizar essa luz. E quem sabe você me percebe e canaliza essa luz junto comigo. Gente, conheci o cara no Brasil há décadas e ele foi aparecer no Japão para mim. E esses motivos, alguém vai perguntar, por que lá e não aqui? Não sei, e não estou preocupado com isso. Eu estou contando o relato de uma pessoa que eu conheci, acompanhei parte do processo dele e ele apareceu para mim lá e me contou tudo isso, me deu a chance de eu ver essa vivência espiritual dele e quem sabe eu vá vê-lo novamente, sei lá, alguma coisa legal. Eu gostei muito do amor que eu senti nele, da luz que eu senti nele, e antes eu não estava sentindo isso, só via ele como pessoa. Depois que ele passou e voltou, esse cara está muito melhor, deu um upgrade de alguma forma. A mãe dele deve ter, sei lá, dado carona para ele, para um plano mental, sei lá, e depois ele voltou aqui para trabalhar no invisível. E que legal eu ter visto isso, eu fiquei muito contente com esta vivência dele e que eu percebi. Bom, deixa eu riscar esse relato aqui para depois não repetir. Gente, uma coisa também bem legal. Quando eu estava viajando, eu fui conhecer o templo de Amaterasu, né, a deusa maior do sol, do shintoísmo no Japão. E no caminho, passando por Shizuoka, que é em frente ao Monte Fuji, enorme, lindo, que é uma referência do Japão, assim como a ideia do sol nascente na bandeira japonesa. Gente, eu entrei no estado alterado, escrevi um texto e percebia, me deixaram ver, por cima do Monte Fuji, tem um portal espiritual enorme, por onde seres espirituais trabalham na atmosfera do Japão, na egrégora da cultura japonesa, com um portal aberto para o plano espiritual. Me deixaram ver, fiquei emocionado. O Monte Fuji não é só um monte, é uma referência cultural do povo nipônico, e eu pude ver isso também lá. Fiquei muito contente com esse presente que me deram, tá? Deixa eu marcar isso aqui que eu já expliquei para não repetir. Peraí, pessoal. E tem alguém me acenando ali que a gente já tá na hora, Tomás. Tá de sacanagem, cara. Já passou? Gente, aquele sujeito ali cruel adiantou o relógio. Já é 20 horas e 25 minutos. O programa já terminou. Então, contei mais alguns relatos. No domingo, eu quero contar para vocês um relato de uma visão espiritual que eu tive com meu pai. Eu venho contando aqui ao longo dos programas, tem um ano e pouco que um ano que ele desencarnou, eu venho contando coisas dele. Queria contar a nova visão que eu tive com meu pai, o que ele me falou, foi muito interessante. Aí eu vou contando aqui esses relatos como forma de esclarecimento espiritual e contribuição no estudo espiritual de vocês. Muito obrigado por vocês estarem assistindo aí pelo YouTube, ou ouvindo pela rádio, ou assistindo pela internet em outro momento, tá? Eu ia agradecer o Tomás, mas eu não vou agradecer ele não, gente. Ele adiantou, ele está fazendo assim, disse que isso não é... Ele estendeu a mão, disse que não é um passe, é goodbye, é que acabou o programa. Até mais, pessoal.